Olá pessoal, professora Ana Carla de volta. Dentro do nosso grande tema bens públicos, a gente retoma aqui no nosso segundo bloco falando sobre as terras públicas. No Brasil, todas as terras foram originalmente determinadas como pertencente à nação portuguesa. Isso fazia parte daquela noção de direito de conquista. Depois de algum tempo, elas passaram do Império à República, mantendo essa característica pública, sempre como domínio do Estado. Quais são elas, né? Que terras são essas que eu estou falando? Então, as primeiras seria a concessão das sesmarias, né? Que é uma forma primitiva de doação condicionada das terras públicas para o cultivo e trato particular, feita pelos governadores gerais e provinciais. Eles, em nome do rei, doavam a determinadas pessoas um tanto de terra para que ela pudesse fazer o cultivo e o trato particular. Além disso, dentro dessa noção de sesmarias, estavam as fortificações e as construções militares e estradas de ferro federais. Existe também, além da sesmaria, um outro instituto chamado concessão de data. Era uma doação que os municípios faziam de terrenos das cidades e das vilas para que os particulares edificassem. Então, se o primeiro era uma doação da coroa para particulares, o segundo era uma doação das municipalidades, né, para particulares, para eles fazerem edificações. A transferência das terras públicas para os particulares, ela se deu paulatinamente por meio da concessão de sesmarias e de data. Além disso, teve doações, permutas, legitimação de uso a determinadas pessoas. Daí a regra de que toda terra sem título de propriedade particular é domínio público. Essa é a regra que a gente tem como essencial. Se não tem um título particular, ela é de domínio público. Lá na Constituição de 1891, se atribuiu aos Estados-membros a história da propriedade das chamadas terras devolutas situadas nos seus territórios, né? Cabendo à União somente a porção de território que fosse indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferros federais. O resto seriam chamadas terras devolutas, que estariam sobre a propriedade dos estados quando tivessem seus territórios. Além disso, existe a figura das chamadas terras rurais, que elas podem ser públicas ou podem ser particulares. Elas se destinam originariamente à agricultura e à pecuária, mas ela pode servir a outros usos, né? Ou podem também manterem-se intocadas para a preservação da flora, fauna e outros recursos naturais. Essas são as chamadas terras rurais. Além das terras rurais, existem os chamados terrenos urbanos. Eles se destinam à edificação residencial ou a construções comerciais e industriais. Excepcionalmente, eles podem ter essa utilização vedada por lei, né? Desde que se indenize aos proprietários. É aí a ideia do plano diretor da cidade, que diz o que pode e o que não pode ser construído na área urbana de uma cidade de acordo com o plano de desenvolvimento. Além dessas terras, existem as chamadas águas públicas, né? Isso tudo são tipos de bens públicos, né? De domínio público. As chamadas águas públicas, elas podem ser externas ou elas podem ser internas. As externas são as que contornam o continente. As externas são as que contornam o continente. As internas são as que banham exclusivamente o território nacional ou lhes servem de divisa com estados estrangeiros. Aí a gente está diante das chamadas águas internas. Além delas, existem outros bens públicos que são as jazidas. Elas são de domínio federal por conta da Constituição. Elas podem ser exploradas mediante autorização ou concessão. O bem é público, mas algum particular pode ter o exercício da exploração, né? Mediante autorização ou concessão. E o direito no resultado da lavra, ele também é partilhado com o proprietário do solo, tá? Florestas, né, que é a vegetação natural ou plantada, a gente não vai chamar artificial, mas que ela não brotou naturalmente, ela foi plantada.
a vegetação natural ou plantada constituída por um grande número de árvores com um mínimo de espaçamento entre si. Isso é uma definição jurídica de floresta. A competência para legislar sobre floresta é concorrente entre União, Estados e o Distrito Federal. E também é considerado um bem público, né? A competência para preservar a fauna e a flora é comum entre todos os entes federativos. Enquanto União, Estados e Distrito Federal legislam sobre florestas, União, Estado, Distrito Federal e município têm dever, né, de preservar as florestas. A floresta ela é considerada um acessório do solo, então elas são consideradas bens imóveis e segue a mesma sorte das terras às quais ela adere. Mas o poder público pode condicionar e regular o seu aproveitamento e a sua conservação, né? Tendo em vista a utilidade da vegetação nativa e a utilidade da vegetação plantada. A fauna sujeita-se ao regime administrativo especial, visando a sua preservação como riqueza nacional. Então a gente tem uma lei, a Lei 5.197 de 67, que incorporou a fauna silvestre, bem como os ninhos, abrigos, criadouros naturais do domínio da União. Isso está lá na lei federal. A competência para legislar sobre fauna é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, igual à da floresta. E a competência da preservação, assim como a da floresta, compete a todos os entes federativos, porque é uma competência comum. Espaço aéreo, outro bem público, né? O espaço aéreo e a crosta terrestre eram considerados pelos romanos apropriáveis, qualquer um podia ser dono. Hoje o espaço aéreo é coisa insuscetível de domínio privado, é domínio público. Eu tenho um terreno perto de um aeroporto, eu posso construir nele um edifício do tamanho que eu quiser? Não, porque o espaço aéreo ele é bem público, é regulado pelo poder público e você tem um limite de altura ali, porque ali é uma área em que o poder público concede às companhias aéreas o uso e a exploração, tá? Mas você tem de obedecer a determinadas regras. O Código Brasileiro de Aeronáutica, né, que é a Lei 7565 de 86, ele reafirmou que o Brasil exerce completa e exclusiva soberania, veja que a palavra é soberania, sobre o espaço aéreo acima do seu território e sobre o mar territorial. O espaço aéreo que está acima do mar territorial também é um espaço soberano brasileiro. Como é que você pode adquirir bens públicos, né? Você pode adquirir através de contratos regidos pelo direito privado e submetidos às exigências da lei de licitação. Lembra que o regime público, mesmo quando o direito privado está vigente, ele é um misto entre direito público e privado. Então vem a lei de licitações para dar algum norte a isso aí. A arrematação de bem penhorado em processo judicial ou a adjudicação, quando a administração se encontra como credora, é outra forma que ela adquire bens. Vacância de herança, né? Então, é uma aquisição por conta da morte de alguém, não tem herdeiros, esse bem se transforma num bem público. Uso capião, embora os bens públicos não possam ser usucapidos, mas o uso capião pode ser aplicado aos bens privados em benefício dos entes públicos. A desapropriação, né? Um ente federativo pode sim desapropriar um bem privado e assim ele adquire bem que se torna público. Mediante indenização, existe um processo administrativo bem específico para a desapropriação. Confisco. O confisco sempre está ligado à perda do bem em decorrência da sua incorporação ao patrimônio privado por conta de causas ilícitas. Se você tem uma fazenda e você planta psicotrópico, está lá prescrito que esse bem se reverte à União, inclusive com a destinação de reforma agrária. Se você pratica contrabando e traz para o país descaminho, né? O contrabando você está trazendo coisas ilegais. O descaminho, em que você traz coisas legais sem o pagamento de tributos. Na hora que esse bem passa pela alfândega, se ele é pego, há o confisco, porque ele é decorrente de um ato ilícito e esse bem reverte também
para a administração pública. Uma outra forma de aquisição de bens que a administração pública tem são as áreas reservadas de loteamento. Se você tem um grande terreno e você resolve fazer loteamento, por lei você tem que deixar os espaços de arruamento, de praças, né, de drenagem. Todos esses espaços, na hora que o loteamento é aprovado, eles se transformam em espaços públicos. Além disso, a reversão decorrente do término do contrato de concessão, permissão, franquia, arrendamento portuário, consórcio público, na hora que termina aquele contrato, o bem reverte-se ao domínio público. A cessão ou direito de acrescer, que também é típica do direito privado e que pode, de alguma forma, trazer um patrimônio para o bem público. Abandono ou desistência do direito de propriedade que alguém faça sem qualquer manifestação expressa. Esse bem se torna público. Se vocês virem lá o artigo 1276 do Código Civil, ele fala que o imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais conservar o seu patrimônio e que não encontrar na posse de outro, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois à propriedade do município ou do Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. Como é que se aliena esses bens públicos, né? Primeiro, ele precisa ser desafetado. Se não for desafetado, não pode ser alienado, né? Então, há bens que são dominicais desde a sua aquisição, então eles já são dominicais, e outros que não são, precisam ser desafetados. E está lá no artigo 17 da Lei 8666 de 93, Lei de Licitações, que fala que os bens públicos eles podem ser alienados por venda, doação, investidura, aforamento, dação em pagamento, permuta, concessão de direito de uso. Todos são institutos, vamos assim dizer, vinculados ao direito privado, mas que, como já dito, na administração pública acolhe um regime misto, e a Lei 8666 veio para nos dar exatamente esse suporte, tá bom? Então, aqui a gente termina nesse bloco a aula sobre bens públicos. Espero vocês no próximo tema. Até mais!